Já imaginou desvendar o segredo mais perigoso, oculto por mais de 500 anos? Um segredo tão potente que poderia transformar radicalmente suas crenças sobre emoções, poder e a própria natureza humana? E se eu te revelasse que a arma mais formidável já criada não foi forjada em aço ou pólvora, mas em algo infinitamente mais íntimo e devastador? Algo que reside dentro de cada um de nós, aguardando o momento de ser despertado e manuseado com precisão cirúrgica. A maioria das pessoas acredita que as emoções nos enfraquecem. Encaram a raiva como perda de controle, o medo como covardia e o amor como vulnerabilidade. Mas e se estivessem completamente enganadas? E se as emoções não fossem obstáculos ao poder, mas sim o seu alicerce fundamental? E se existisse um homem que descobriu essa verdade séculos atrás e a utilizou para alcançar o impossível, manipulando reis, conquistando inimigos e construindo um império não de terras ou ouro, mas da própria mente humana? Esse homem era Nicolau Maquiavel. E hoje você aprenderá precisamente como ele transformou sentimentos em armas e emoções em instrumentos de controle absoluto. Mas eis o que não querem que você saiba. As técnicas que ele dominou não são meras curiosidades históricas trancadas em livros empoeirados. São princípios psicológicos que permanecem eficazes nos dias de hoje, princípios que poderiam revolucionar sua abordagem à vida, aos relacionamentos e ao sucesso. Você está prestes a adentrar a mente do mais brilhante manipulador psicológico da história, um homem que compreendeu algo sobre a natureza humana que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Ao final deste vídeo, você jamais encarará suas próprias emoções da mesma forma. Compreenderá por que o verdadeiro gênio de Maquiavel não residia na política ou na guerra, mas em algo infinitamente mais fundamental e aterrador. A questão é: você está preparado para enxergar as emoções não como sentimentos a serem controlados, mas como ferramentas a serem dominadas? Florença, ano de 1498. A cidade arde em meio ao caos político, famílias dilaceradas pela traição e o poder escorrendo como areia em uma ampulheta. Em meio a essa turbulência, um jovem chamado Nicolau Maquiavel inicia sua ascensão à influência. Mas, ao contrário de outros homens ambiciosos de sua época, Maquiavel possuía algo infinitamente mais perigoso do que riqueza ou sangue nobre. Ele possuía uma compreensão da psique humana que o tornaria tanto lendário quanto temido. Enquanto seus contemporâneos se concentravam em exércitos e alianças, Maquiavel travava um tipo diferente de guerra. Uma guerra travada não em campos de batalha, mas no teatro da mente. Ele percebeu que, antes de conquistar territórios, era preciso conquistar algo infinitamente mais valioso e vulnerável: o cenário emocional dos próprios seres humanos. Antes de nos aprofundarmos nessa revolução psicológica, preciso da sua ajuda para disseminar este conhecimento. Se você já está fascinado com o que está aprendendo, clique no botão de gostei agora mesmo. Isso me indica que você está pronto para explorar os cantos mais obscuros da psicologia humana e ajuda mais pessoas a descobrirem esses segredos poderosos. Não se esqueça de se inscrever, pois estamos apenas arranhando a superfície do que Maquiavel compreendeu sobre a mecânica do poder e da influência. Imagine por um instante que você pudesse entrar em qualquer sala e compreender instantaneamente não apenas o que as pessoas estão sentindo, mas precisamente como moldar esses sentimentos para alcançar seus objetivos. Imagine saber exatamente quais botões emocionais pressionar para fazer com que alguém confie em você, tema você ou até mesmo ame você. Isso não era fantasia para Maquiavel. Essa era sua realidade cotidiana, e tudo começou com uma percepção revolucionária que a maioria das pessoas ainda não compreende atualmente. Maquiavel descobriu que as emoções operam como um sistema operacional oculto em cada ser humano. A maioria das pessoas está completamente inconsciente desse sistema, permitindo que seus sentimentos controlem suas decisões, seus relacionamentos e seus destinos.
Mas Maquiavel aprendeu a acessar esse sistema operacional diretamente. Ele aprendeu a reprogramá-lo, a manipulá-lo e, o mais importante, a dominá-lo dentro de si mesmo em primeiro lugar. A sabedoria convencional de sua época, assim como hoje, ensinava que as emoções eram obstáculos ao pensamento racional. Filósofos pregavam sobre a importância de suprimir os sentimentos em favor da lógica e da razão. Líderes religiosos falavam das emoções como tentações a serem resistidas. Mas Maquiavel enxergava algo completamente diferente. Ele via as emoções como energia psicológica bruta que podia ser colhida, refinada e transformada em arma. Pense na última vez em que você tomou uma decisão importante. Você escolheu com base puramente na lógica ou as emoções desempenharam um papel? Seja honesto. A verdade é que as emoções impulsionam quase todas as escolhas significativas que fazemos, desde a pessoa com quem nos casamos até a carreira que seguimos. Maquiavel compreendeu isso séculos antes de a psicologia moderna confirmar. Ele percebeu que, se as emoções controlam as decisões, então quem controla as emoções controla tudo. Mas é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Maquiavel não queria apenas influenciar os outros, ele queria se tornar emocionalmente invencível. O primeiro passo no império emocional de Maquiavel foi o mais crucial e o mais difícil. Ele precisava se conquistar. Enquanto outros homens eram escravos de sua raiva, medo e desejo, Maquiavel embarcou em um projeto de autodomínio psicológico que o tornaria quase sobre-humano em seu controle emocional. Visualize este cenário. Você está em uma negociação de alto risco. A outra pessoa está tentando te irritar, apertar seus botões e forçá-lo a cometer um erro. Como você reage? A maioria das pessoas perderia a paciência ou lutaria para suprimir suas emoções. Mas Maquiavel tinha uma terceira opção. Ele podia sentir a raiva, reconhecê-la e então decidir conscientemente se essa raiva servia a seus propósitos ou não. Se a raiva fosse útil, ele a amplificava e a direcionava estrategicamente. Se não fosse útil, ele a dissolvia completamente. Isso não era supressão, isso era transformação. Ele havia transformado suas respostas emocionais em escolhas conscientes, em vez de reações automáticas. Mas o domínio emocional de Maquiavel ia muito além do simples autocontrole. Ele desenvolveu o que só pode ser descrito como um laboratório emocional dentro de sua própria mente. Cada sentimento se tornou um experimento, cada resposta emocional um ponto de dado em sua crescente compreensão da psicologia humana. Quando ele experimentava medo, em vez de ser paralisado por ele, ele o estudava. O que desencadeava esse medo? Como ele se manifestava em seu corpo? Como afetava seu pensamento? Mais importante, como essa compreensão do medo poderia ser utilizada para influenciar outros que não haviam dominado suas próprias respostas emocionais. Quando ele sentia amor ou atração, ele o abordava com a mesma curiosidade científica. O que o tornava vulnerável a esses sentimentos? Como eles mudavam seu comportamento? Como alguém poderia usar sentimentos semelhantes contra ele? E, crucialmente, como ele poderia usar esses mesmos mecanismos para criar lealdade e devoção nos outros? Esse laboratório emocional interno concedeu a Maquiavel uma vantagem sem precedentes em cada interação humana. Enquanto outros reagiam inconscientemente a seus sentimentos, ele operava a partir de um lugar de completa consciência emocional e escolha estratégica. O resultado foi um homem que parecia possuir uma habilidade quase sobrenatural de ler e influenciar outras pessoas. Observadores de Maquiavel frequentemente notavam algo perturbador sobre ele. Ele parecia compreender seus pensamentos e motivações melhor do que eles mesmos. Ele podia prever suas reações com uma precisão assustadora. Ele sabia exatamente o que dizer para deixá-los irritados, temerosos, esperançosos ou complacentes. Mas isso não era magia ou intuição. Esse era o resultado de seu estudo sistemático dos padrões emocionais humanos.
Maquiavel havia descoberto que a maioria das pessoas segue roteiros emocionais previsíveis. Quando ameaçadas, respondem com medo ou raiva, de maneiras que podem ser antecipadas e para as quais se pode preparar. Quando elogiadas, baixam a guarda de maneiras mensuráveis. Quando suas inseguranças mais profundas são tocadas, tornam-se desesperadas por validação e surpreendentemente fáceis de manipular. Mas compreender esses padrões era apenas o começo. O verdadeiro poder vinha da habilidade de Maquiavel de permanecer emocionalmente desapegado enquanto desencadeava essas respostas nos outros. Enquanto seus alvos experimentavam sentimentos intensos que obscureciam seu julgamento, ele permanecia calmo, calculista e estratégico. Enquanto seus alvos experimentavam sentimentos intensos que obscureciam seu julgamento, ele permanecia calmo, calculista e estratégico. Armado com essa inteligência psicológica, Maquiavel elaborava sua abordagem como um maestro, compondo uma sinfonia. Cada palavra, cada gesto, cada pausa era projetada para criar respostas emocionais específicas que levariam seu alvo exatamente aonde ele queria que ele fosse. Mas talvez o aspecto mais arrepiante do método de Maquiavel fosse como ele fazia com que sua manipulação parecesse uma conexão genuína. As pessoas que Maquiavel influenciava raramente se sentiam manipuladas. Em vez disso, sentiam-se compreendidas, valorizadas e emocionalmente conectadas a ele. Isso porque Maquiavel havia aprendido a espelhar seus estados emocionais com perfeita precisão. Se estivessem ansiosas, ele demonstraria preocupação suficiente para fazê-las se sentirem ouvidas. Se fossem ambiciosas, ele refletiria sua sede de poder de volta para elas de maneiras que as fizessem enxergá-lo como um aliado, em vez de uma ameaça. Esse espelhamento emocional criava um laço psicológico que era incrivelmente difícil de romper. Seus alvos se viam confiando nele, confidenciando nele e, por fim, dependendo dele para validação emocional. Eles não tinham ideia de que estavam sistematicamente programados para servir a seus interesses. O gênio dessa abordagem era sua sutileza. Ao contrário de formas brutas de manipulação que se baseiam em pressão ou ameaças óbvias, a influência emocional de Maquiavel parecia natural e voluntária. As pessoas escolhiam segui-lo, ajudá-lo, sacrificar-se por ele, porque ele as havia feito sentir que essas escolhas se alinhavam com suas próprias necessidades emocionais mais profundas. E essa era apenas a base do que Maquiavel construiria. O verdadeiro domínio ainda estava por vir. À medida que Maquiavel refinava sua compreensão da manipulação emocional, ele começou a desenvolver técnicas cada vez mais sofisticadas. Ele aprendeu que a influência mais poderosa não vinha de desencadear emoções únicas, mas de criar jornadas emocionais complexas que remoldariam como as pessoas viam a si mesmas e seu mundo. Maquiavel descobriu que a mente humana anseia por narrativas emocionais, histórias que dão sentido aos sentimentos e às experiências. Então, ele se tornou um mestre contador de histórias. Mas não da maneira que você poderia esperar. Ele não contava histórias óbvias a seus alvos. Em vez disso, ele os ajudava a construir novas histórias sobre si mesmos. Histórias que, inevitavelmente, levavam a resultados que ele desejava. Eis como essa arquitetura psicológica funcionava na prática. Quando Maquiavel encontrava alguém que precisava influenciar, ele primeiro identificava sua narrativa emocional existente. Como eles se viam? Que história contavam sobre seu passado, suas lutas, seus sonhos? A maioria das pessoas carrega essas narrativas internas inconscientemente, deixando suas decisões sem nunca examiná-las criticamente. Uma vez que Maquiavel compreendia a história emocional de alguém, ele começava a editá-la sutilmente, não contradizendo suas crenças, mas introduzindo novos elementos que gradualmente remodelassem toda a narrativa. Ele poderia plantar sementes de dúvida sobre seus inimigos ou destacar pontos fortes negligenciados que os tornavam perfeitos para tarefas que serviam a seus propósitos.
A genialidade dessa abordagem era que as pessoas sentiam que estavam descobrindo essas novas percepções sozinhas. Maquiavel nunca lhes dizia o que pensar. Em vez disso, ele criava condições onde elas naturalmente chegariam a conclusões que ele havia pré-determinado. Elas experimentavam a satisfação da revelação enquanto trilhavam precisamente o caminho que ele havia traçado para elas. Mas a inovação mais devastadora de Maquiavel foi sua compreensão do momento emocional. Ele percebeu que a mesma mensagem poderia produzir efeitos completamente opostos dependendo de quando e como era entregue. Uma pessoa que era resistente a uma ideia quando se sentia segura poderia abraçá-la entusiasticamente quando se sentia vulnerável. Então, Maquiavel se tornou um mestre da orquestração emocional. Ele criava situações que naturalmente produziam os estados emocionais de que precisava. Então entregava sua influência no momento preciso em que as pessoas estavam mais receptivas. Se precisava que alguém tomasse uma decisão arriscada, ele primeiro criava circunstâncias que os faziam se sentir ousados e confiantes. Se precisava que buscassem sua proteção, ele sutilmente introduzia medos que faziam com que seu apoio parecesse essencial. Esse momento emocional concedeu a Maquiavel uma habilidade quase profética de prever e controlar o comportamento humano. Observe como isso se desenrolou em uma de suas manobras políticas mais famosas. Quando Maquiavel precisava convencer o conselho da cidade de Florença a adotar suas reformas militares, ele não se limitou a apresentar seus planos durante uma reunião regular. Em vez disso, ele esperou por um momento em que a cidade se sentisse ameaçada por inimigos externos. O medo já havia preparado os membros do conselho para considerar mudanças drásticas que normalmente rejeitariam. Mas, mesmo assim, Maquiavel não propôs imediatamente sua solução. Primeiro, ele amplificou seus medos existentes, fornecendo informações sobre os movimentos e capacidades do inimigo. Ele pintou quadros vívidos do que a derrota significaria para Florença, para suas famílias, para tudo o que prezavam. Somente depois que seu estado emocional atingiu o tom perfeito de desespero ansioso é que ele apresentou suas reformas militares como a salvação óbvia. Os membros do conselho não se sentiram pressionados ou manipulados, eles se sentiram gratos. Aqui estava um homem que compreendia seus medos e havia preparado soluções para seus problemas. Eles votaram entusiasticamente por reformas que poderiam ter debatido por meses sob diferentes circunstâncias emocionais. Esse padrão se repetiu ao longo da carreira de Maquiavel. Mas sua manipulação emocional se estendeu muito além da política, para todos os aspectos da interação humana. Ele aplicou os mesmos princípios a amizades, relacionamentos românticos e até mesmo encontros casuais. Cada conexão humana se tornou uma oportunidade para praticar e refinar suas técnicas psicológicas. O que é verdadeiramente aterrorizante é como Maquiavel fez com que suas manipulações emocionais parecessem atos de bondade e compreensão. Pessoas que interagiram com Maquiavel frequentemente o descreviam como excepcionalmente empático e perspicaz. Elas sentiam que ele realmente as compreendia de maneiras que outros não compreendiam. Isso não foi acidental. Maquiavel havia aprendido que a maneira mais rápida de conquistar a confiança era por meio de suas emoções, e a maneira mais rápida de chegar às suas emoções era fazê-las se sentirem profundamente vistas e compreendidas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu valeu demais. A aparente empatia, no entanto, era pura estratégia, tal qual um mestre cuca escolhe os melhores ingredientes no mercado. Maquiavel estudava os padrões emocionais como um general examina o terreno antes da batalha. Cada ponto fraco descoberto se tornava uma arma em potencial, como um contra-ataque no jiu-jitsu. Cada força identificada virava algo para usar ou anular, a exemplo de um drible no futebol. Sua preocupação em entender os sentimentos alheios não era por valorizar o bem-estar do próximo, mas sim porque a compreensão emocional era a chave para o controle absoluto, tal qual um maestro rege sua orquestra.
O resultado eram relações que pareciam incrivelmente íntimas e significativas para seus alvos, mas que, na verdade, eram elaboradas experiências psicológicas, comparáveis a uma novela das 8. As pessoas abriam seus corações para Maquiavel, revelando seus medos e desejos mais profundos, sem jamais perceber que estavam fornecendo a ele as informações exatas de que precisava para manipulá-las com ainda mais eficácia, a exemplo de um jogo de xadrez. Ainda mais perturbador era o modo como Maquiavel usava as emoções positivas como armas. Enquanto a maioria das pessoas pensa em manipulação em termos de medo ou raiva, Maquiavel compreendia que o amor, a gratidão e a admiração podiam ser ferramentas de controle muito mais poderosas. Alguém que teme você pode resistir ou se rebelar, mas alguém que ama você se sacrificará de bom grado em seu benefício, como um torcedor fanático pelo seu time de coração. Assim, Maquiavel se tornou um mestre na arte de fabricar afeição e lealdade. Ele desenvolveu técnicas para fazer as pessoas se sentirem especiais, escolhidas e valorizadas de maneiras que criavam fortes laços emocionais, como a relação de um pai com seu filho. Ele compartilhava segredos cuidadosamente elaborados que faziam as pessoas se sentirem como informantes de confiança, a exemplo dos bastidores de uma escola de samba. Ele oferecia ajuda e apoio exatamente nos momentos em que as pessoas estavam mais gratas por recebê-los, como um amigo nos momentos de aperto. Ele celebrava as conquistas das pessoas e validava seus sonhos de maneiras que promovê-lo como essencial para sua felicidade e sucesso, comparável a um padrinho em um casamento. Mas cada ato de aparente generosidade servia a seus propósitos estratégicos maiores. Os segredos que ele compartilhava eram projetados para comprometer os destinatários ou vinculá-los a seus interesses, a exemplo de uma fofoca comprometedora. A ajuda que ele oferecia criava dívidas que seriam cobradas mais tarde, como um favor que nunca é esquecido. A validação que ele fornecia era condicionada à contínua lealdade e serviço, tal qual um contrato de trabalho. As pessoas presas nessas teias emocionais se viam incapazes de imaginar a vida sem a aprovação e o apoio de Maquiavel, comparável ao vício em cafezinho. Elas se tornavam emocionalmente dependentes de alguém que as via como nada mais que ferramentas úteis em seus esquemas maiores, como peças de um jogo. Talvez o mais arrepiante de tudo fosse o modo como Maquiavel se protegia das mesmas técnicas que usava nos outros. Enquanto ele criava dependência emocional em seus alvos, ele mantinha completa independência emocional, comparável a um gato arisco. Ele nunca se permitia apegar-se genuinamente a ninguém, de maneiras que comprometessem seu raciocínio estratégico, como um jogador de pôquer que não revela suas cartas. Esse desapego emocional era, ao mesmo tempo, a maior força de Maquiavel e sua característica mais desumana. Enquanto os outros formavam relacionamentos baseados em afeto genuíno e cuidado mútuo, Maquiavel operava a partir de um espaço de completo cálculo emocional. Como um robô, ele podia simular calor, preocupação e intimidade com perfeita precisão, mas nunca permitia que essas emoções se tornassem reais dentro de si, a exemplo de um ator talentoso. Cada relacionamento era, em última análise, transacional. Cada conexão emocional, em última análise, estratégica, como uma partida de truco. Isso não significa que Maquiavel fosse incapaz de sentir. Em vez disso, ele havia treinado a si mesmo para tratar suas próprias emoções como apenas mais um recurso a ser gerenciado e implantado estrategicamente, como um empresário controla seus gastos. Se sentir afeto genuíno por alguém o ajudasse a atingir seus objetivos. Se o desapego emocional servisse melhor a seus propósitos, ele se retiraria para o cálculo frio, a exemplo de um termômetro. O resultado foi um homem que possuía flexibilidade e poder emocional sem precedentes, mas ao custo de uma autêntica conexão humana, tal qual um fantasma.
Maquiavel havia se transformado em um perfeito manipulador, mas, ao fazê-lo, talvez tenha perdido algo essencial sobre o que significa ser humano, como Yara, a sereia da mitologia brasileira. No entanto, esse sacrifício lhe deu habilidades que pareciam quase sobrenaturais para seus contemporâneos, como um super-herói. Maquiavel podia entrar em qualquer situação e rapidamente identificar a dinâmica emocional em jogo, como um mestre de capoeira. Ele podia ver quem detinha o poder real versus quem parecia deter o poder, como um bicheiro experiente. Ele podia prever como as pessoas reagiriam sob pressão, a exemplo de um vidente. Ele podia projetar intervenções que mudariam a dinâmica do grupo em direções que servissem a seus interesses, como um político articulado. Em negociações diplomáticas, enquanto outros representantes estavam focados nos termos explícitos que estavam sendo discutidos, Maquiavel estava rastreando as correntes emocionais, tal qual um surfista experiente. Quem estava com medo? Quem estava com raiva? Quem estava desesperado? Quem estava confiante? Essas realidades emocionais muitas vezes importavam mais do que as posições oficiais que estavam sendo debatidas, como em um julgamento. Armado com essa inteligência emocional, Maquiavel podia projetar estratégias de negociação que funcionavam em múltiplos níveis simultaneamente. Enquanto parecia abordar as questões superficiais, ele estaria sistematicamente minando a confiança emocional de seus oponentes e fortalecendo a determinação de seus aliados, como um ataque de abelhas. Os outros negociadores raramente entendiam o que estava acontecendo. Eles se viam fazendo concessões que não haviam planejado fazer, aceitando termos que pretendiam rejeitar, saindo das reuniões sentindo-se de alguma forma derrotados, mesmo quando os resultados explícitos pareciam favoráveis, como se tivessem levado um baile. Essa maestria se estendia além da manipulação individual para a orquestração de movimentos psicológicos em massa, comparável a um técnico de futebol motivando seu time. Maquiavel compreendia que grupos de pessoas seguiam padrões emocionais tão previsíveis quanto os indivíduos, mas com um potencial ainda mais devastador para a influência. Uma multidão sob o domínio de uma emoção compartilhada podia ser direcionada para quase qualquer objetivo, independentemente da lógica ou do auto-interesse individual, como uma torcida organizada. Assim, Maquiavel estudava os ritmos emocionais das multidões, o modo como o medo podia se espalhar por uma população, o modo como a esperança podia mobilizar a ação coletiva, o modo como a raiva podia ser canalizada para alvos específicos, como um guia turístico experiente. Ele aprendeu a semear reações emocionais em indivíduos estratégicos que naturalmente espalhariam essas reações por suas comunidades, como um vírus. Quando Maquiavel queria mudar a opinião pública sobre uma política ou figura política, ele não apresentava argumentos diretos. Em vez disso, ele criava condições que naturalmente gerariam as respostas emocionais que ele queria, a exemplo de um bom vendedor. Ele podia providenciar que certas informações fossem reveladas em momentos em que teriam o máximo impacto emocional, como um gol no final do jogo. Ele podia orquestrar eventos que desencadeariam medos ou esperanças específicas na população em geral, como um desfile de carnaval. As pessoas que experimentavam essas reações emocionais sentiam que estavam respondendo naturalmente às circunstâncias. Elas não tinham ideia de que essas circunstâncias haviam sido cuidadosamente projetadas para precisamente essas respostas emocionais para fins políticos específicos, como marionetes. Isso nos leva talvez à lição mais importante do domínio emocional de Maquiavel. As técnicas que ele desenvolveu não eram apenas curiosidades históricas. Elas representam uma compreensão sistemática da psicologia humana que permanece tão relevante hoje quanto era há 500 anos, como um samba que nunca sai de moda. Os mesmos padrões emocionais que Maquiavel explorou na Florença renascentista continuam a impulsionar o comportamento humano em nosso mundo moderno, tal qual o jogo do bicho.
Pense na última vez que você fez uma grande compra. Você estava respondendo à análise lógica de recursos e benefícios ou estava respondendo a gatilhos emocionais cuidadosamente incorporados em mensagens de marketing? Considere suas opiniões políticas. Elas são baseadas puramente na avaliação racional de políticas e resultados ou foram moldadas por narrativas emocionais projetadas para gerar reações específicas? A verdade desconfortável é que a maioria de nós é tão vulnerável à manipulação emocional quanto os alvos históricos de Maquiavel, como um folião no carnaval. Gostamos de acreditar que tomamos decisões com base na razão e em uma consideração cuidadosa, mas a pesquisa em psicologia moderna confirma o que Maquiavel descobriu por meio da experiência prática. As emoções impulsionam nossas escolhas muito mais do que percebemos ou queremos admitir, como um carro alegórico. A questão se torna: você permanecerá inconsciente dessas influências emocionais ou desenvolverá a consciência para reconhecê-las e combatê-las? O legado de Maquiavel não é apenas sobre compreensão histórica. É sobre alfabetização psicológica em um mundo onde a manipulação emocional se tornou mais sofisticada e generalizada do que nunca, como um funk ostentação. Cada anúncio, cada mensagem política, cada algoritmo de mídia social é projetado usando princípios que Maquiavel reconheceria e aprovaria, como um jabá para influenciar as rádios. Mas o conhecimento dessas técnicas também oferece proteção contra elas, como um amuleto da sorte. Quando você entende como a manipulação emocional funciona, você pode reconhecê-la acontecendo e tomar decisões conscientes sobre como responder. Você pode manter sua própria autonomia emocional enquanto navega em um mundo cheio de pessoas que prefeririam pensar e sentir por você, como um malandro. A lição mais profunda do domínio emocional de Maquiavel não é que a manipulação seja boa ou má, é que a influência emocional é um aspecto fundamental da interação humana, quer reconheçamos ou não. A questão não é se as emoções estarão envolvidas na formação dos resultados. A questão é se você estará consciente e intencional sobre suas respostas emocionais, ou se permanecerá inconsciente e reativo como um boi sonso. Maquiavel escolheu a consciência e a intencionalidade, mesmo ao custo de uma autêntica conexão humana, a exemplo de um eremita. Essa escolha lhe deu um poder extraordinário. Mas também o isolou das próprias experiências, que tornam a vida significativa para a maioria das pessoas. Seu exemplo nos mostra tanto o potencial quanto o preço do domínio emocional, como um conto de fadas. A escolha de como usar esse conhecimento permanece sua, mas a ignorância não é mais uma opção, como um mico que você não quer pagar. Agora que você viu por trás da cortina da manipulação emocional, você nunca mais poderá retornar à participação inconsciente nesses jogos psicológicos, como um peixe fisgado. Você ganhou tanto oportunidade quanto responsabilidade, como uma encruzilhada. A oportunidade de se proteger da manipulação e de influenciar os resultados de maneiras que sirvam a seus propósitos autênticos. A responsabilidade de considerar as implicações éticas da influência psicológica e de escolher como você navegará na tênue linha entre persuasão e manipulação, como um equilibrista. O império emocional de Maquiavel acabou desmoronando não porque suas técnicas falharam, mas porque uma vida construída puramente sobre o cálculo estratégico carece da base sustentável de uma genuína conexão humana, tal qual um castelo de areia. Sua história serve tanto de inspiração quanto de advertência sobre o poder e o perigo de dominar as dimensões psicológicas da interação humana, como um espelho mágico. Mas será que é só isso? Que outros princípios psicológicos ocultos permanecem trancados nas mentes mais brilhantes e perigosas da história? Que outras técnicas de influência e controle foram desenvolvidos por aqueles que compreenderam a natureza humana em seus níveis mais profundos? A exploração do domínio psicológico apenas começou e há muito mais segredos esperando para serem revelados como um tesouro escondido.
Se esta jornada à mente do maior manipulador emocional da história abriu novas perspectivas para você, deixe um valeu demais para apoiar a trazer mais dessas histórias e revelações incríveis à luz como um holofote. Sua ajuda financeira permite que este canal se aprofunde nos mistérios psicológicos que moldam nosso mundo, descobrindo o conhecimento oculto que poderia transformar como você entende a si mesmo e aos outros. Os mestres da psicologia humana não pararam com Maquiavel e nem nossa exploração de seus métodos.